Amigos da Ideia do Jogo. Na história do nosso clube, em participações no Campeonato Brasileiro, e eu preciso fazer esse reconhecimento, nunca conseguimos tantos resultados fora de casa, consecutivos, como estamos conseguindo agora. Eu não posso dar certeza disso, porque eu teria que ir aos arquivos das competições nacionais, muitas delas de destaque, que fizemos principalmente na década de 90. Mas, sem sombra de dúvida, essa vitória do Curitiba contra o Curitiba foi se não voltasse a repetir novas vitórias fora de casa, porque não é fácil tantas vitórias fora de casa, tem o lado estatístico, mas já mostra que o Vitória está sólido, como disse seu treinador, consolidado taticamente, é um time que joga defensivamente e espera uma oportunidade ou duas ou três para ganhar seus jogos. E não ganhou para qualquer adversário, ganhou para o Flamengo, o clube de maior investimento no Brasil hoje, ganhou do Corinthians, empatou com o Cruzeiro e ganhou do Curitiba. Esse jogo talvez tenha sido onde o time do Vitória claudicou um pouquinho, né? Foi quando o adversário teve mais chances de ganhar o jogo. E tenho até que admitir que, para nossa sorte, faltou sorte ao Curitiba. Ou eles não foram competentes, né? Porque a expulsão do zagueiro, quando o Curitiba ia empatar o jogo numa cabeçada do ex-jogador do Vitória, Alan Santos, foi uma coisa absurda. E esse jogador tem que ser multado lá pelo Curitiba. Bom para nós que o juiz agiu certo e marcou até antes da cabeçada do Alan a falta sem bola do zagueiro Márcio. Mas no primeiro tempo eles tiveram um pênalti e não conseguiram fazer o gol. E tiveram um gol anulado injustamente, porque quem deu o passe para o jogador do Curitiba foi o nosso zagueiro Canu, que acabou sendo o goleador da partida no segundo tempo. Então, nesse jogo, nós demos algumas chances para o nosso adversário, mas estamos jogando fora de casa, é natural que a gente seja pressionado, né? O Rildo se ouve muito bem no confronto com o Kaique Sá, mas acabou entregando o gol numa bola que o Patrick, em ato contínuo, serviu a Kaique num raciocínio muito rápido, e o Kaique chutou. O Wilson, também ex-rubro-negro, soltou e o Canu fez o gol. Então, o jogo foi assim, foi um jogo onde o Vitória continuou marcando, mas o Curitiba, principalmente no primeiro tempo, atacou a gente demais, não é? Mas sem a qualidade dos outros adversários, né? Porque Corinthians e Flamengo tentaram botar a bola no chão e não conseguiram muito espaço para jogar na nossa intermediária. E o Curitiba fazendo aquela jogada aérea, usando o ex-rubro-negro Alexandro como referência. Incrível, né? Quantos ex-rubro-negros jogando no Curitiba. Ainda tinha o Léo, lateral direito, que saiu no intervalo sentindo um desconforto muscular. Então, o Curitiba jogava muita bola aérea e muita jogada na velocidade, individualidade do Rildo, também ex-jogador rubro-negro. Então, esse foi um jogo assim, um jogo onde o Vitória manteve a sua postura tática, manteve a sua atitude de marcação, foi agressivo marcando, e no segundo tempo o Vitória melhorou, embora tenha saído o David, também melhorou. No primeiro tempo não jogou nada, mas teve uma chance, embora tenha ficado meio sem ângulo, porque o Wilson saiu rápido, mas foi a grande chance que o Vitória teve no primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol. Teve uma outra chance de Ramon também, que se arvorou a atacar e dominou a bola, deu uma meia puxeta e chutou cruzado, acho que no fim do primeiro tempo, e a bola foi para fora. Então foi isso, foi um jogo importante, né? Mancini está fazendo história, até agora sem dúvida.
está aproveitando muito bem o time renovado que o Vitória fez pelas mãos de Petkovic e está tentando construir o que ele não conseguiu na sua última passagem no Vitória, porque saiu do Vitória deixando o time em 18º lugar e com 36% de aproveitamento, a metade do que ele tem hoje, né? Então, o futebol ele é assim, ele é imprevisível, por isso apaixonante, e dá chance de recuperação, tanto de atletas, de equipes e de treinadores, como acontece agora com o nosso Wagner Mancini. E a gente espera que continue, porque com a explosão financeira que o Vitória teve esse ano, advinda da má condução do clube, do caixa, das despesas, o Vitória tem que ficar na primeira divisão de qualquer jeito. Se o Vitória cai para a segunda divisão, a situação será caótica no início da temporada. Se fica na primeira divisão, sempre é mais fácil de buscar soluções, porque o Vitória estará no final do ano sem dinheiro nenhum, né, esperando o orçamento de 2018. Isso não há mais dúvida nenhuma. Não há como mais recuperar isso. As projeções mostram que talvez o Vitória tenha dificuldades para pagar o seu 13º, porque como a folha está muito cara, apesar das dispensas de muitos jogadores, a folha continua muito cara. E estando cara, o 13º, como é tudo por dentro, na carteira, praticamente quase tudo, é como se você dobrasse, é como se você tivesse duas folhas, e isso eu não sei se o Vitória vai conseguir suportar. Bom, o jogo foi esse, né? Destaques mais uma vez para a defesa, que se ouve muito bem, marcou muito bem. As substituições, uma foi por necessidade física, o Juninho sentiu um desconforto, ele tinha colocado o Patrick no lugar de David, justamente porque o Vitória estava perdendo as disputas no meio, ele quis colocar Iago de um lado e Patrick do outro para dar sustentação ao meio. Depois ele teve que botar Patrick na lateral, deslocado na esquerda, e colocou o Danilinho, que mais uma vez entrou sem nada de muito importante para destacar. Então esse foi o jogo. Ainda entrou, eu acho que ainda entrou o Felipe Soto, né? Também sem destaque. E o Vitória se coloca agora numa posição de enfrentamento de igual para igual com os outros candidatos ao rebaixamento, né? Aquilo que o Vitória tinha de perda, o Vitória recuperou a perda e hoje está já, mesmo com a quantidade de pontos igual a Chapecoense, mas o Vitória está matematicamente fora do rebaixamento. E com esses 15 dias a gente espera que a equipe recupere os seus lesionados, como Chiesa, André Lima, jogadores experientes, bons. E o próprio William Farias, o grande destaque do time, que tem sido muito bem substituído pelo Ramon. Dentro das limitações, Ramon tem feito feijãozinho com arroz bem temperado e agora ele está suspenso. Quem sabe o destino colocou o William Farias de volta à equipe, talvez não fosse o ideal, porque um jogador que vem com a lesão como essa precisa começar no banco, mas devido às nossas necessidades, de repente Mancini vai optar na formação da dupla, de novo, William Farias e William Correa. Eu não gosto, mas com essa nova formação, onde os meias pontas jogam de frente para os laterais adversários, fazendo o Vitória ter um bloqueio sólido, né, do seu sistema defensivo, porque quando uma defesa se destaca, os senhores tenham certeza que não é só a defesa. A defesa se destaca quando a bola chega quebrada para os zagueiros. Quando os zagueiros têm que ir para o enfrentamento, é muito difícil uma zaga se destacar como a zaga do Vitória vem se destacando. É porque todos estão ajudando e desequilibrando as jogadas adversárias. E isso tem feito o Vitória sólido e reativo, né? É preciso sempre, e eu estou fazendo esse papel porque o Vitória tem um péssimo costume de queimar seus ídolos, e não são muitos, né?
O seu principal ídolo é Petkovic, que eu me orgulho de ter trazido para a Bahia e para o Brasil, aos 26 anos. Pagamos 3,5 milhões de dólares, se eu não estou enganado, e pagamos. Não pegamos dinheiro de ninguém, foi com o dinheiro do clube que nós pagamos Petkovic. Eu preciso dizer, e naquela época, estou falando de 97, o Vitória gastou 3 milhões de dólares no jogador. Quanto valeria hoje? E essa ousadia deu grandes repercussões e grandes resultados para o Vitória. Quando ele veio aqui, ele cometeu um erro de querer ser treinador, ele deveria ter ficado como diretor o tempo todo, ele sabia que o elenco era ruim, e ele tentou consertar o elenco ruim e não conseguiu. Quando ele voltou para diretor, ele já sabia que o elenco era ruim, tinha trabalhado com o elenco, e ele foi fazer a renovação do elenco, contratou jogadores baratos, quer dizer, baratos a nível do atual futebol brasileiro, e bem avaliado pelo centro de excelência que Mancini preferiu acabar quando chegou no Vitória. Pet não, ele usava o centro de excelência, os caras faziam as avaliações e depois ele tomava a decisão junto com todo mundo. É assim que se funciona no futebol moderno. E assim ele contratou 6 jogadores que praticamente os 6 estão jogando, né? Só Carlos Eduardo que saiu por lesão. Então vejam que os 6 jogadores contratados, que 5 praticamente estão jogando, né? Vamos lá, o Wallace, Juninho, Iago, Trellis e Kaique Sá, que não foi contratado por ele, foi contratado por Simval, mas foi colocado no time por ele e por Galo. Então, eu acho que isso é que fez a diferença e Mancini, desculpem, encaixou muito bem esses jogadores na equipe e graças a Deus a equipe reagiu e a gente espera que continue reagindo, embora não dá para brincar, né? O Vitória não aguenta um ciclo de derrotas, então tem que continuar sólido, confiante e competitivo. E nos jogos de casa, o grande desafio até agora, né? Porque aí o Vitória tem que atacar, tem que propor o jogo e joga diferente do que joga fora de casa. Será que a torcida vai aguentar o Vitória jogar fechadinho contra os seus adversários em casa? Essa é a questão, este é o debate e essa é a reflexão que todos podem fazer nesse momento. Um abraço para vocês.